Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial e Integral 2. Aula 8. Derivadas parciais. Derivadas parciais de uma função de duas variáveis. Para nós entendermos a definição de derivadas parciais, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico para a gente entender como a derivada parcial funciona graficamente, geometricamente, né? Então veja bem, se x0, y0 for um ponto no domínio de uma função f de xy, o plano vertical y igual a y0 cortará a superfície z, que é igual a f de xy, na curva z igual a f de xy0, figura ao lado. Então vamos traduzir para o português, né? Então eu tenho aqui um ponto x0, y0, né? Então, qual que é o gráfico desse ponto? Lembrando, o gráfico, quando eu peço o gráfico, eu vou ter então as coordenadas x0, y0 e f de x0, y0. Né? Quando eu deixo só x0, y0, eu estou deixando uma curva de nível, lembra? Quando eu tenho as coordenadas são dadas por x0, y0 e f de x0, y0, que nós vimos na aula passada, eu tenho o gráfico ou a superfície, lembra que a gente definiu como superfície na aula anterior? Então, a superfície está aqui, né? Vamos lá. E quando eu falei que aqui ele está falando que y vai ficar fixo com y0 aqui, y0 está fixo. Vamos dar um valor para y0, por exemplo, 13. Falei que y vale 13, não interessa, o x vai variar, né? O x varia aqui, x1, 2, 3, 4, 5, vai para o infinito. E o meu y fica fixo em 13, né? O que acontece quando eu faço isso? Né? Então, esse plano aqui, que é formado por x e o y0, por todos os x e por y fixo, que nós estamos chamando de 13, né? Ele vai cortar a superfície, né? Essa é a superfície que nós chamamos de z, né? Superfície z, z igual a f de x, y0, é a superfície que nós já vimos na aula passada, vai cortar a superfície z, que é igual a f de x, y, na curva z igual a f de x, y0. Cadê a curva? Aqui, ó, aqui nós temos a curva f de x, x0. Essa é a curva, correto? Então, mais uma vez, fixamos y, o y não vai variar. Eu chamei y de 13, por exemplo. Se quem não gosta de 13, chama de outro número. 7, o número que quiser. Né? Só para dar um exemplo, fixei em 13, aí quem vai variar? Vai variar só o x, né? Só vai variar o x, e aqui nós formamos um plano. Então, esse ponto está aqui, se eu pegar todos os pontos do x e deixando o y fixo, eu vou ter esse plano. Né? Essa curva é o gráfico da função z igual a f de x, y0 no plano y igual a y0, igual como nós estamos vendo aqui. Então, a coordenada horizontal nesse plano aqui que nós estamos, nessa parte azul, a coordenada horizontal nesse plano é x. Né? A coordenada está aqui, é x. E a coordenada vertical é z. Está vendo? O y ficou fixo, então as coordenadas, quem vai variar aqui é x e z. Porque o y é fixo, quando eu jogo um valor qualquer para x, eu vou obter um valor de z. Lembrando que z é igual a f de x, y0. y0 é 13 e ficou fixo, mas o x vai variar. Né? Vamos supor aqui que f de x, y seja x mais y. E eu falei que meu x vale 13. Então, quando eu falei que meu y0 vale 13. Fixei meu y0 em 13. Então, quando o meu x valer 0, meu z também vai valer 13. Então, vou ter valor 13, 13. Quando o meu x valer 1, meu z vai valer o quê? 1 mais 13, 14. E assim, estão vendo? Cada vez que eu vou variando o valor de x, o y fica fixo, o z vai variando. Então, quem que vai variar? Vai variar o valor de x e o valor de z. Então, o y vai funcionar como uma constante. Ele é uma constante. Quando eu coloco zero, ele é uma constante. Então, o valor de y se mantém em y0. Portanto, y não é uma variável. Quando eu fixo, quando eu estou trabalhando no plano vertical y igual a y0, o meu y não é uma variável. Ele é uma constante. Quem vão ser as variáveis? O x e o z, que eles vão alterar. Eu vou alterar o valor de x, altero o valor de z, e o y continua constante. Então, daqui agora, nós
vamos conseguir compreender a definição de derivadas parciais. Ó, definição. Derivada parcial em relação a x. A derivada parcial de f de xy em relação a x no ponto x0, y0 é dada. Derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0 é igual a limite de f de x0 mais h, vírgula, f de x0 mais h y0, menos f de x0, y0 sobre h, quando h tende a zero, desde que o limite exista. Ou seja, é a mesma definição de derivada de função de uma variável. Só que agora nós estamos trabalhando com duas variáveis. Antes era f de x0 mais h, né? E menos f de x0. Agora é f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0. Só mudou adicionando o y0 na definição. Né? Mas nesse curso nós já trabalhamos bastante definição de derivada no cálculo 1. Aqui nós não vamos trabalhar com definição, não. Nós vamos só mostrar como que ela foi feita. Então, esse símbolo é de derivada parcial. Tá? A derivada parcial, né, que é dada por derivada parcial de f em relação a x em x0, y0, fornece a taxa de variação de f em relação a x quando y é mantido fixo no valor de y0. Então, qual é o significado prático de derivada? É uma taxa. Ele mostra quanto que varia a função em relação a x quando y fica deixado fixo. Definição da derivada parcial em relação a y. É a mesma coisa, só vai mudar as letras. Né? O outro era x0 mais h, y0, agora é x0, vírgula y0 mais h, porque agora é em relação a y. Então, só muda a colocação da letra, então vai ser derivada parcial de f em relação a y, no ponto x0, y0, igual a derivada de f de x0, y em relação a y, que é quando y é igual a y0, que é igual ao limite, mesma coisa da definição da derivada em relação a x. A derivada parcial de f em relação a y fornece a taxa de variação de f em relação a y em x0, y0, quando x é mantido fixo no valor x0. Então, é inverso. Se eu quero a derivada parcial em relação a x, é a variação em relação a x. A derivada parcial em relação a y me dá a taxa de variação em relação a y. Né? E sempre se eu estou pegando a taxa de variação em relação a y, é lógico que x vai ser fixo. Se eu estou pegando a taxa de variação em relação a x, é lógico que y vai ser fixo. Exemplo 1. Vamos lá. Matemática